Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade na aula 2 e hoje a gente vai aprender o seguinte: distribuição de frequência, elementos de uma distribuição de frequência, frequência absoluta ou simples, frequência relativa, frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa, beleza? Então, antes de iniciar, vamos relembrar alguns conceitos importantes. Então, me conta aí o que você já sabe, o que é uma tabela primitiva. Se você pensou no fato de que a tabela primitiva são dados brutos não ordenados, não agrupados, né? Ou seja, são dados de uma amostra aleatórios, está correto. E agora eu queria saber o que é um rol. Um rol é aquela tabela obtida após a ordenação dos dados, né? Quando você organiza todos os dados. Beleza? Isso aí vocês viram na primeira unidade. Então, certamente todos já devem estar por dentro desses dois conceitos. E agora, iniciando sobre o que é uma distribuição de frequência, queria saber de vocês qual a noção que vocês têm sobre essa questão, sobre esse conteúdo. Então, a distribuição de frequência, ela é uma tabela contendo os dados de acordo com a sua frequência, né? Então, vai ser uma tabela ali, tendo alguns dados e com as frequências desses dados, beleza? Então, vai ter uma distribuição de frequência. E na distribuição de frequência, existe dois tipos, né? Existe a distribuição de frequência sem intervalo de classe, né? Essa aqui é normal, que nessa distribuição, ela é uma simples condensação de dados, né, conforme as repetições de valores. Então, por exemplo, o valor 165 centímetros, né, qual foi o número de ocorrências? Uma vez. 166, qual foi o número de repetições? Duas. 167, uma. Então, esse aqui é uma distribuição de frequências sem intervalo de classes, beleza? E essa aqui já é uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Aqui vocês podem ver esses intervalos de classe. Intervalo de classe é esse aqui, ó, de 165 a 167. Então, o número de ocorrências entre esse intervalo aqui foi 3, né? Entre 165 a 167 ocorreram 3 vezes. E de 167 a 169, 5 vezes. De 169 a 171, 4 vezes. Só que você tem que olhar atentar esse detalhe aqui. Quando tem esse travessão aqui, é que está referindo que 165 faz parte desse intervalo. Ou seja, se tiver a altura de 165, ele faz parte, considera. Mas se tiver a altura de 167, 167 não faz parte aqui, certo? O intervalo está aberto. Então, 167, ele vai fazer parte nesse outro intervalo aqui, que começa de 167 até próximo de 169, beleza? Então, aqui, por exemplo, 165, 166, está dentro desse intervalo, está válido, mas 167 não. 167 é apenas uma representação de um valor limite ali. Chega próximo de 67, mas não 67, 167. Porque 167 vai adentrar aqui. Então, esse sinalzinho aqui é de inclusão, de fazer parte, conjunto fechado, beleza? Dando continuidade, temos aqui os elementos de uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, a gente vai começar a trabalhar essa distribuição de frequência com intervalo de classe, porque a distribuição de frequência sem intervalo de classe é muito fácil, né? Muito fácil de manusear e não tem muito o que trabalhar com ela, beleza? Então, na distribuição de frequência com intervalo de classe, a gente primeiro tem que saber o que é essa classes de frequência. Classes de frequência são classes, né? Os intervalos de variação da variável, são esses intervalos aqui, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, e aqui é a representação da classe, né?
A classe é representada pela letra I. Então, aqui é a classe 1. Qual o intervalo da classe 1? É de 165 a 167, beleza? Qual o intervalo da classe 2? 167 a 169. Isso aqui é para você ter uma noção, né, de qual classe você está trabalhando. Se está trabalhando com a primeira, se está trabalhando com a segunda, ou com a terceira, e assim sucessivamente, beleza? E aqui, pessoal, temos os limites de classe. Os limites de classe são os extremos de cada classe, né? Então, cada classe aqui, classe 1, classe 2, classe 3, tem um limite inferior e um limite superior, certo? O limite inferior da classe I, vamos dizer, da classe 1 aqui, é 165, né? Inferior, o menor. O limite superior da classe I, dessa classe 1 aqui, é 167, é o maior, super, maior, beleza? Então, se eu perguntasse qual o limite superior, inferior da classe 2, o limite inferior da classe 2 seria 167, certo? E o limite superior da classe 2 seria 169. E assim também com a classe 3, qual o limite da classe 3? Na classe 3, o limite inferior seria 169 e o limite superior 171. Beleza? Até aqui tá tudo fácil, né? Dando continuidade, temos a amplitude de um intervalo de classe. A amplitude de um intervalo de classe é o intervalo de classe em si, ou seja, é a medida que define a classe. Então, é a medida que está ali variando, beleza? Que nem aqui de 165 a 167, varia um tipo de unidade. Então, para achar essa unidade, só você fazer o limite superior menos o limite inferior. Temos aqui, né, o limite superior menos o limite inferior. Dando o exemplo da classe 1, temos a amplitude do intervalo 1 igual 167 menos 165, que é igual a 1. E geralmente, pessoal, a amplitude de uma classe é igual à amplitude da classe posterior. Então, a amplitude da classe 1 é igual à amplitude da classe 2, é igual à amplitude da classe 3, e assim sucessivamente, beleza? Então, temos agora aqui a amplitude total da distribuição, que é a diferença entre o limite superior da última classe, chamado limite superior máximo, né, 171, e o limite inferior da primeira classe, chamado limite inferior mínimo. Então, se tiver um intervalo de classe e pedir a amplitude total da distribuição, só você olhar o último limite, o limite superior máximo, que fica aqui assim, no final, e o limite inferior mínimo, e fazer a subtração, né, do superior máximo menos o inferior mínimo. Então, aqui, dando exemplo com essa distribuição de frequência aqui, temos a amplitude total como 171 menos 165. Então, a amplitude total dessa distribuição de classes aqui é 6, beleza? Dando continuidade, temos ponto médio de uma classe. O ponto médio de uma classe é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. Ou seja, é eu pegar, por exemplo, esses dois valores aqui e somar e dividir por 2. A gente está falando ponto médio. Médio retoma a ideia de média, beleza? Então, aqui está a fórmula, né? A fórmula para você encontrar o ponto médio, que é representado por xi, é igual o limite inferior mais o limite superior, dividido por 2. Então, vamos dizer que a gente vai calcular o ponto médio da classe 3, né? Eu coloquei aqui x3, que é essa classe aqui, beleza? Então, eu fiz lá, coloquei o limite inferior dessa classe, que é 169, mais o limite superior, que é 171, e dividir por 2. Então, aqui eu fiz uma média, né, um ponto médio, vem de média, beleza? Vamos falar ponto médio, só lembrar de média. E aí, eu somei
169 mais 171 deu 340. 340 dividido por 2 vai dar 170. Então, o ponto médio da classe 3 é 170. Ou seja, 170 está aqui no meio entre 169 e 171. E é bem óbvio, né, pessoal? Mas, se for, por exemplo, uma amplitude maior do intervalo de classe, você vai encontrar um valor diferente, beleza? Que nem aqui, a amplitude do intervalo de classe foi 2, então, é um valor entre 169 e 171, que é 170, beleza? E agora a gente vai para a prática mesmo. A gente vai lá no Excel e trabalhar com essas informações que aprendeu agora, beleza? Então, você vai lá na pasta do pendrive em estatística aplicada, vai abrir e vai clicar aqui em aulas e atividades, que foi o documento em Excel que você criou, beleza? Dá 2 cliques. Pronto. Abriu o documento, aqui está a aula 1, né? Que foi o que a gente fez. Tem atividade 1 que vocês fizeram também. E agora vai ser atividade 2. Então, você vem aqui do lado de atividade 1 e clica em nova planilha. Clica nesse mais aqui, beleza? E abriu essa planilha aqui, beleza? Então, a gente vai renomear ela aqui. Vamos renomear e colocar atividade 2. Beleza? Cliquei aqui fora, salvou automaticamente. Aí se falar de não ficou na ordem, ficou aula 1, atividade 2, atividade 1. Não tem problema, é só você clicar aqui e arrastar ela para depois da atividade 1. Pronto. Organizado na ordem, né? Aula 1, atividade 1, atividade 2. E como toda atividade, antes de iniciarmos, a gente precisa fazer o cabeçalho, né? Se falar, Dinei, preciso digitar tudo aquilo novamente que eu fiz na aula 1, na atividade 1, não. Só você vir aqui, tanto em atividade 1 ou em aula 1, ou aqui em atividade 1. E aí você vem aqui no cabeçalho que você quer, de disciplina, clica com o mouse, com o botão esquerdo, e arrasta até onde você quer. Pronto, arrastei aqui. Feito isso, eu venho com o botão direito do mouse e venho na opção copiar. Ok? Dou um clique. Pronto, copiei, tá vendo? As linhas estão mexendo é porque eu copiei. Aí eu venho aqui em atividade 2 e na célula que eu desejava, vou na célula B3 mesmo. Tá bom aqui. Aí eu venho e aperto Ctrl V. Ou então, clico com o botão do mouse que vai colar. Tem a opção colar. Vê? Colar. Beleza? Mas eu dei o Ctrl V para ser mais rápido, certo? Então, aqui eu só preciso fazer alguns ajustes, né? Atividade 1 não é atividade 1, é atividade 2. A data é 9/5 de 2022. E o nome da dupla de vocês já está aí, né? Beleza, não tem dificuldade. Então, vocês lembram? Tem aquela atividade lá, que eu entreguei, aquela atividade impressa, na segunda questão, né? E pedia para anotar os dados brutos das alturas de alguns funcionários, de todos os funcionários da empresa onde vocês trabalham. Então, essas alturas lá variavam entre 165 a 175, né? Então, vocês vêm aqui e colocam o rol, que antes da gente fazer uma distribuição de frequências, a gente precisa agrupar esses dados, colocar uma tabela rol. Você vem aqui e digita rol. Rol 2 pontos. E aqui abaixo de rol, você vai colocar todas as alturas em ordem crescente, fechou? Então, vou colocar aqui as alturas que eu criei, mas vocês, né, vão colocar as alturas que vocês preencheram lá na atividade impressa. Vou colocar aqui.
Então, aqui está todas as alturas dos meus 15 funcionários, né? Eu escolhi 15 funcionários e as alturas variavam, conforme a questão fala, de 165 a 175. Para contar aqui, só você vir, ó. Começou da linha 8 até a linha 22. Então, vai dar 15 números. Beleza? Feito isso, você fez o rol. Quiser ajustar, formatar, centralizar, você vem aqui, seleciona tudo e centraliza. Pronto. Tá aí a minha tabela rol. Feito minha tabela rol, eu vou agrupar esses dados em uma distribuição de frequência que a gente viu lá, beleza? Então, antes disso, bora fazer o cabeçalho aqui da nossa tabela que a gente vai criar. A nossa tabela, ele está falando de altura, então vou colocar estaturas, né? Uma palavra mais rústica, robuscada. De a quantidade de funcionário que vocês escolheram foi quanto? A minha foi 15, então vou colocar 15. De 15 trabalhadores. Qual foi a empresa que eu escolhi? Vou colocar aqui embaixo, da empresa Ibone. Você vem aqui, mesclar e centralizar. Você seleciona, mesclar e centralizar. Aqui embaixo também a mesma coisa, mesclar e centralizar. Mas se quiser fazer isso no final também, não tem problema, certo? Essas questões de formatação você pode fazer no final, após você preencher todos os dados, beleza? Então está aqui o título da nossa tabela, estatura de 15 trabalhadores da empresa Ibone. Então vou deixar uma linha aqui em branco, não vou digitar aqui, e aqui vou começar a fazer o meu cabeçalho, né? Vou colocar a classe, que é algo importante para a gente saber, definir. A classe, ela é representada pela letra I, né? Vou colocar a letra I aqui para mim ter uma noção. Pronto. É a minha classe. E agora aqui eu vou colocar as estaturas em centímetros. Vou colocar estaturas. Vou colocar cm, de centímetro, entre parênteses. Beleza? Feito isso, aqui está faltando mais espaço. Então, vou lá, entre a letra E e F das colunas e arrasto um pouquinho mais. Pronto. Aqui eu vou explicar mais à frente, né, o que a gente vai colocar. Mas de início é só isso. Você vai colocar classe e aqui as estaturas. Fechou? Deixa eu dar um espaço mais para a classe aqui. Na classe, eu vou querer 4 classes. Vou colocar a princípio aqui 4 classes. Mas se precisar de mais, não tem problema. Quando eu digitei um número 1, para mim não ficar digitando tudo, posso vir aqui e colocar a opção preencher série. É uma série, 1, 2, 3, 4, ok? Aqui eu vou fazer as estaturas variando a cada 3 centímetros, né? De intervalo, amplitude de classes igual a 3. Então, se é igual a 3, e eu estou começando de 165, eu vou colocar 165 mais 3 centímetros vai dar 168. Então, meu limite superior vai ser 168. Vou colocar outra versão aqui, 3 pontinhos, colocar 168. Então, está variando a cada 3 centímetros, né, a amplitude dessa classe, de 165 a 168. Então, de 168 ele vai entrar aqui, né, que ali está intervalo aberto, 168, travessão, ponto, mais 3 centímetros vai dar 171. E assim sucessivamente, né? Para mim não ficar repetindo novamente aqui, eu vou copiar aqui, arrastando aqui para baixo e fazendo os ajustes necessários, beleza? Então, de 171, de 168 a 171, de 171 intervalo fechado, mais 3 vai dar 174, e de 174 mais 3 igual 177.
Beleza? Temos aqui as nossas classes. Vou centralizar isso aqui para ficar melhor a visualização. Vem aqui em centralizar, pronto. E aí vou adicionar todas as bordas aqui. Venho aqui, adicionar todas as bordas, pronto. Fechou? Agora, pessoal, aqui em cima, como eu deixei essa linha branca, eu vou mesclar ela, né? Para não ficar esse monte de linha aqui, beleza? Pronto. Feito isso, agora eu vou explicar para vocês sobre frequência absoluta, relativa, acumulada absoluta e acumulada relativa, beleza? Então, temos a frequência absoluta ou simples. Na frequência absoluta ou simples, né, o que ela é? Ela é a quantidade de vezes que uma determinada variável ocorre. Então, é o número de ocorrências, como eu falei anteriormente, que nem aqui, entre 165 e 167, 3 pessoas têm essa altura aqui, entre 165 a 67. Lembrando que 165 conta, né, é intervalo fechado, mas 167 não, 167 são um valor representativo aqui, e o valor de 167 vai entrar na classe 2, né, que aqui já está o sinal fechado, 167 a 169, então de 167 a 169 ocorreram 5 vezes, e de 169 a 171, 4 vezes. Então, esses números aqui, dessas ocorrências, a quantidade de ocorrências, né, dessa variável, é chamado de frequência absoluta ou simples, beleza? Então, pessoal, a frequência absoluta, ela é representada pela letra F minúsculo I. Mas aí vocês podem colocar entre parênteses, absoluta. Não tem problema não. Mas se já sabe que FI significa frequência absoluta, não precisa colocar o absoluto. Ficou meio dividido aqui, então vou vir aqui nas colunas F e G, dar um arrastão maior. Ok. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que ocorreram, né? Essa frequência absoluta é a quantidade de ocorrências dessa variável. Então, vou vir aqui na minha tabela Hall e ver, né? Quantas vezes quantas repetições existem entre 165 a 68, 168. Lembrando que 168 não faz parte dessa classe. Então, vou lá, 165, vou pintar aqui para facilitar a minha vida. Escolher a cor amarela mesmo. 165, amarelo, faz parte. 167 faz parte. 168 já não faz parte, né? 168 faz parte da classe 2. Então, na classe 1, a gente tem 1, 2, 3. Então, o número de frequência absoluta dessa classe é 3, certo? E aqui já de 168 a 171. Deixa eu mudar a cor aqui, colocar azul, né? Então, vamos lá, 168, 169 faz parte, 169 também novamente, 170 está dentro desse intervalo, então faz parte. 171 não faz parte, aqui está intervalo aberto, 171 não faz parte. Então, na classe 2, vamos ter 1, 2, 3, 4. 4 é o número de frequência absoluta dessa classe, beleza? Vamos agora para a classe 3, que vai de 171 a 174. Vou alterar a cor do baldinho aqui, colocar um verde, né? Pronto, verde. 171 está dentro desse intervalo, né? Novamente, 171 está dentro do intervalo. 172 está dentro também do intervalo. 172 novamente dentro do intervalo, né? 173 também está dentro do intervalo. 174
Não tá, porque o intervalo está aberto. Então, 174 vai entrar na classe 4. Então, fechou, né? Essa classe 3 aqui fechou. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de frequência absoluta dessa classe é 5, beleza? E a última classe é o que sobrou, né? Mas a gente vai conferir. De 174 a 177. Tem 174, 174, 175. Então, tem 3, né? Sobrou 3. Vou colocar aqui 3. Beleza? E se lá na questão eu falei que é a estatura de 15 trabalhadores, é só eu fazer o somatório disso aqui tudo. Somar tem que dar 15. Se não dá 15, tem algum erro aí. Então, eu vou colocar aqui embaixo total, em maiúsculo. E aqui eu vou colocar o somatório. Para fazer o somatório, é só você vir aqui, seleciona todas as células que você quer somar e vem no símbolozinho aqui, ó, somatório. Aí tem a opção soma. Clica na opção soma, já apareceu o resultado. Bateu com o que está descrito lá no título? Bateu, 15, 15. Beleza. Centralizar aqui. Agora a gente vai voltar lá para o slide para compreender o que é frequência relativa. Fechou? A frequência relativa são os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Ou seja, a frequência simples, que é a frequência absoluta, são essas frequências aqui, né? A frequência simples da classe 1 é 3, a frequência simples da classe 2 é 5, a frequência simples ou absoluta da classe 3 é 4, e a frequência total é um número, né, de funcionários. Que nem aqui o número de funcionários, de pessoas, foi 12. Então, está falando o quê? São os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Ou seja, 3 dividido por 2 é uma razão, 3 para 12. Aqui, 5 para 12. Aqui, 4 para 12. Então, só você vir aqui, 3 dividido por 12 dá 0,25. Multiplicado por 100, 25%. E assim sucessivamente. Então, bora lá ver no Excel como é que funciona isso. Aqui no Excel, o símbolo de frequência relativa é F minúsculo, R, F minúsculo, R, I. Mas se tiver com dúvida, coloca entre parênteses, relativa. Beleza? O espaço está pequeno, eu vou lá, entre as colunas G e H, e aumento, amplio. Então, a frequência relativa falou o quê? Que é a frequência absoluta simples dividida, frequência total. Então, aqui nesse caso, a frequência absoluta dessa classe é 3, frequência simples. E a frequência total, a gente tem aqui é 15. Então, vou colocar aqui a formulazinha, né? Igual, toda vez que a gente for fazer, seria alguma fórmula ou alguma operação, a gente coloca igual. Eu vou selecionar essa célula aqui e vou colocar o sinal de divisão. O sinal de divisão no Excel é uma barra, né? Esse travessão aqui, ó, a barra aqui. E aí eu vou selecionar essa célula aqui que está com um total, 15. Pronto. Ah, Dinei, se eu quiser colocar o número 15 aqui, ao invés de digitar, pode? Pode, né? Quer ver? Vou apagar. Colocar o número 15 só. Ele vai também. Colocou 0,2. Tá em número decimal, tá vendo? Como a gente viu que o Excel tem aquela facilidade de você não precisar calcular tudo novamente, né? Você vem aqui, esse quadradinho verde, clica e arrasta. E aí ele vai calcular automaticamente, beleza? Mas eu não quero em número decimal, eu quero em porcentagem.
Então, vou vir aqui nessa opção aqui em cima, estilo de porcentagem. Clico e vai me dar os valores em porcentagem. Então, esses valores aqui, 20, 27, 33, 20, tudo no total tem que dar 100%, né? Que aí os nossos cálculos vai estar relativamente corretos. Então, para me verificar se vai dar 100%, só eu arrastar aqui, pronto, deu 100%. Então, somo 20 mais 20, 40, 27 mais 33, 60, 40 mais 60, 100. Ok? Beleza? Agora a gente vai ver frequência absoluta ou simples acumulada, ok? Frequência acumulada absoluta. Na frequência acumulada absoluta, é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe. Então, pessoal, é muito simples, né? O contexto que fala assim, de uma forma diferente, você fala, não, o que está falando essa questão aqui, pelo amor de Deus? Mas é o seguinte, é a soma do valor, dos valores anteriores, né, até o limite superior. Então, neste caso aqui, né, vamos dizer, 3, o 3 continua sempre na primeira classe, sempre, lembra disso, sempre na primeira classe, na frequência acumulada é o mesmo valor. Se aqui está frequência simples 3, aqui vai estar 3 também. Se aqui fosse 10, aqui seria 10 também. Então, sempre prevalece o valor. Só que aí, depois desse valor, você vai somar ele com o superior da outra classe, certo? Qual o superior do intervalo de classe? É 5. 3 mais 5 igual a 8. E agora, para mim saber o próximo valor a vir aqui, só eu fazer o 8 mais o próximo superior intervalo da classe dada, da classe que eu quero saber. Então, 8 mais 4, 12. Fechou, né? Aqui é uma tabela bem pequenininha mesmo. Mas vamos ver lá no Excel, na prática, como é que isso funciona, se facilita ou se dificulta a nossa vida. Então, aqui no Excel, a representatividade de frequência acumulada, F maiúsculo e I minúsculo, acumulada. Beleza? Estou aqui sem um espaço, venho aqui em cima, entre as colunas, e dou mais um espaço. Frequência acumulada. Então, a frequência acumulada, a primeira classe, eu dei aquela dica, né? Sempre repete o valor da frequência absoluta da primeira classe. Então, isso aqui é 3 e vai permanecer 3, certo? Para mim fazer o somatório, esse acúmulo com o outro valor. Então, vou pegar o 3 aqui, para facilitar a minha vida, vou colocar o sinal de igual, né? Vou colocar a classe anterior, mais a classe superior que foi dada, que é essa questão aqui da classe 2. Então, vai ser 3 mais 4. 3 mais 4 igual a 7. Pronto. Eu já fiz essa formulazinha, tá certa. Não preciso digitar isso tudo novamente, não. Venho aqui na facilidade do Excel e arrasto. Arrasto até aqui, ó, até em 20%. Porque se eu arrastar até aqui, ele vai somar até o 15 também. Eu não quero somar o 15. O 15 é o valor total. Vou vir até aqui, nessa direção do 20%. E aí, ele foi calculando a frequência acumulada, né? Primeira classe, 3, segunda classe acumulada já vai dar 7, a terceira classe acumulada com as outras dá 12, e na quarta classe acumulada, somada, né, no caso, dá 15. Beleza? Alguma dificuldade? Não, né? Tá muito fácil isso aqui. E agora a gente vai ver, por fim, a frequência acumulada relativa, certo? Eu já vou deixar aqui formatado
para a gente colocar frequência acumulada relativa. Vamos lá. Então, pessoal, a frequência acumulada relativa é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição. É a mesma coisa, né, da outra frequência acumulada absoluta. Só que aqui tem duas maneiras diferentes de você fazer. Ou você pega esse valor daqui que você encontrou da frequência acumulada e divide pelo valor total, ou então você soma, né? Soma igual da outra maneira. Na primeira classe, você conserva da frequência relativa, neste caso que foi 25, eu conservei o 25. E aí, na próxima classe, eu vou pegar esses 25 e somar com o superior da classe frequência relativa, beleza? 25 mais 42 deu 77. 77 mais 33 deu 100%. Fácil, né? Então, tem esses dois modos. Ou você pega os valores que você encontrou na classe acumulada, né, anteriormente, e vai dividindo ele pelo total, por exemplo, 3 aqui neste caso, 3 dividido por 12 vai dar 25%, 8 dividido por 12 vai dar 77%, e 12 dividido por 12 vai dar 100%. Fechou? Beleza? Vamos lá na prática. Então, o símbolo da frequência acumulada relativa é F maiúsculo, R minúsculo e I minúsculo. Colocar acumulada relativa. O espaço está pequeno, eu venho aqui e dou mais um espaço nessa coluna. Então, como eu falei lá, tem essas duas opções. Ou você pega esse valor aqui e esses valores aqui vai dividindo por 15, ou você pega esses valores aqui e vai somando, acumulando eles. Eu prefiro ir acumulando, né? Vou repetir o 20% aqui, vou copiar aqui. Copiei, vou colar aqui. Pronto. Primeira classe, o valor permanece. 20%, né? Agora, já aqui, você vai pegar o valor anterior, deixa eu colocar o valor igual, você vai pegar esse valor anterior e somar com o valor superior da classe, dessa classe aqui que a gente está, é 27. Então, coloquei aqui, coloco minha operação de mais, coloco minha operação de mais e clico no valor superior aqui da frequência relativa. E aperto Enter. Então, fez o cálculo, né? 20 mais 27 deu 47%. Feito isso, tá tudo certinho, né? Os cálculos, eu venho e arrasto. Da mesma forma, eu não arrasto até aqui, porque senão ele vai calcular o 100% também, que vai dar 200%. Então, não precisa, é até aqui, beleza? Arrastou, deu a frequência acumulada relativa. Então, foi acumulando. A primeira classe teve 20, na segunda classe foi a soma da classe 1 com a classe 2, ou seja, 20 mais 27, deu 47. Na classe 3, foi a soma das outras classes anteriores, 20 mais 27 mais 33, deu 80. E na quarta classe, a soma de todos os outros valores da frequência relativa, que deu 100%. Beleza? Então, aqui a gente pode também colocar um símbolo de somatório, né, de FI. Aqui também um símbolo de FRI. Deixa eu colocar um símbolo aqui. Colocar um símbolo, você vem aqui em inserir. Você vem em símbolos, né? Clique em símbolo aqui. E aí vai carregar alguns símbolos. Aqui tem um somatório, ó. Eu não quero somatório. Clico em inserir. E clico em fechar. Somatório de FI. Pronto. Aqui também. Só copiar. Copia essa célula aqui.
FI, mas só que aqui não é FI, é FRI. Colocar um R aqui minúsculo. Pronto. Aí a gente tem esses símbolos aqui, só para não ficar em branco mesmo essas células final. E agora só falta a gente praticar um pouco sobre amplitude de classe e amplitude total. Amplitude de classe é o que? O limite superior menos o limite inferior. Então, vamos dizer que eu quero a amplitude da classe 2, certo? Então, vou colocar aqui, amplitude da classe 2, H2, né? É representado por isso, H2. E embaixo aqui eu vou colocar o valor para encontrar. Então, H2 é o limite superior menos o limite inferior. O que é o H2? O H2 é na classe 2 aqui. Vai ficar 171, que é o limite superior da classe, menos o limite inferior, que é 168. Vou colocar aqui igual 171 menos 168. Pronto, coloquei, só apertar Enter e vai dar o resultado. O resultado é 3. Então, a amplitude dessa classe é 3. E aí eu quero saber também a amplitude total dessas classes, né? Então, vem aqui, amplitude total, representado por AT, e a forma de amplitude total é você pegar esse limite, o limite máximo da classe superior, menos o limite mínimo da classe inferior. Então, o limite máximo aqui é 177, certo? Vou colocar aqui, igual 177 menos o limite inferior mínimo, né? Que é o 165, que é o primeiro aqui. Então, 177 menos 165. E a gente vai encontrar o valor 12. Então, a amplitude total das classes é 12. Fechou? E o ponto médio, Dinei? O ponto médio é o ponto entre esses dois intervalos. É você somar esses dois intervalos e dividir por 2. Por exemplo, se eu quero o ponto médio da classe 1. Vamos lá. Ponto médio da classe 1. Colocar aqui, o ponto médio ele é representado por xi, certo? O ponto médio é o seguinte, você pega, soma o limite inferior mais o limite superior e divide por 2. Neste caso aqui, da classe 1, colocar 165, entre parênteses, né, como a gente vai dividir esses valores, colocar entre parênteses aqui, 165 mais 168 dividido barra por 2. Então, tá aí minha fórmula. Só dá Enter e vai dar o resultado. E o resultado foi 166,5. Então, o ponto médio entre esses dois intervalos aqui é 166,5. Ou seja, está no meio desses valores. Beleza? Então, esse ponto médio dá para a gente calcular também os outros valores. Mas aí fica como exercício de fixação para vocês, certo? Aqui, a gente vai formatar, vamos centralizar aqui, página inicial, centralizar e formatar as bordas, todas as bordas, ok? Então, aí a gente tem a amplitude da classe 2, amplitude total, e o ponto médio foi da classe 1, então vou colocar x1, beleza? Então, temos aí a nossa tabela de distribuição de frequências, certo? Aqui eu vou mesclar e centralizar, né, o título. Aqui também. Aqui também eu vou mesclar e centralizar. E aqui eu vou colocar uma cor diferente, a critério de vocês aí, beleza? Pronto. Aqui o cabeçalho eu vou colocar em negrito. Ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi basicamente
essa questão de você construir uma distribuição de frequências, saber calcular a frequência absoluta, relativa, acumulada, tudo usando o Excel, né, que vai ser uma ferramenta que você vai usar em seu dia a dia, beleza? Então é isso, valeu, abraço e até a próxima aula.